Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e agora nós vamos falar sobre a classe cestoda pertencente ao filo Plateumintes. Bom pessoal, antes de tudo vamos recordar então que o filo Plateumintes, na verdade a gente vai chamar eles de forma genérica de Plateumintos, ele é dividido em duas classes. Classe trematoda, que nós já vimos anteriormente, e classe cestoda. A principal diferença entre elas é que a classe cestoda ela tem um corpo polizoico, né? O que significa isso? É um corpo dividido em vários segmentozinhos parecidos. Ao passo que os trematóides, os organismos que pertencem à classe trematoda, eles em sua maioria têm corpo em formato de folha. Essa é a nossa principal diferença. Mas vejam, ambos possuem um corpo achatado, dorso ventralmente, ambos são hermafroditas, sem cavidade geral. Então, são características aí que a gente tem em comum entre eles. Os trematóides apresentavam ventosas, os cestoides também vão apresentar ventosas, só que agora, nos cestoides, a gente encontra uma estrutura que a gente pode chamar de cabeça, né? Uma cabeça globosa, essa cabeça também é chamada de escólex, então ela é normalmente arredondada, meio globulosa. Ela é ligada ao corpo através de uma estrutura que a gente pode chamar de colo ou de pescoço. O colo ou pescoço, ele na verdade é a região de crescimento desse cestoide. Então é nessa região que são produzidas as novas proglotes, que são os segmentos do corpo desses organismos aí. Bom, então eles têm 2 ou 4 ventosas, depende de cada parasito, e eles podem conter 1 ou 2 coroas de ganchos, que são também chamadas de acúleos. Essas coroas de ganchos normalmente estão localizados no rostro ou rostelo, que é uma estrutura protátil, ou seja, ela protrui e ela retrai, uma estrutura que vai e volta para frente. Quando essa estrutura apresenta ganchos, a gente chama ela de rostro armado ou rostelo armado. Se essa estrutura não apresenta ganchos, a gente diz que é um rostro ou rostelo desarmado ou um rostro ou rostelo inerte. Bom, então como eu mencionei para vocês, o colo é a região de crescimento. Então é ali que é como se fosse um pescocinho, realmente, é ali que são produzidas as novas proglotes, os novos segmentos ou anéis do corpo desse cestoide. As proglotes, elas são divididas em 3 grupos. As proglotes que ficam mais próximas da cabeça, mais próximas do pescoço, elas são chamadas de proglotes jovens, porque elas ainda não têm órgãos sexuais maduros. Lembrando, como eles são hermafroditas, eu tenho um conjunto sexual, um conjunto de órgãos sexuais dentro de cada uma dessas proglotes, tá, pessoal? À medida, então, que essas proglotes vão se distanciando, elas recebem o nome de proglotes maduras, porque seus órgãos sexuais já atingiram a maturidade. E aí, por fim, quando essas proglotes já apresentam ovos dentro do útero, a gente chama elas de proglotes grávidas. Então, normalmente não. Essas são as proglotes que se destacam do corpo do animal e que são eliminadas nas fezes. Então, como eu falei para vocês, cada proglote, ela apresenta aí um conjunto de órgãos sexuais, ela tem testículo e ovário, então a gente pode dizer que ela é autônoma, em termos sexuais. Pessoal, como que acontece então, Ocorre então a fecundação, a formação dos ovos e a gente tem a eliminação desses ovos através do poro genital, Os dois sistemas eles desembocam no átrio genital e esses ovos são eliminados através do poro genital.
E essa proglote grávida, ela desprende do corpo do parasito, né? E aí, ela é eliminada juntamente com as fezes. Em algumas espécies, ela se rompe ainda no intestino e a gente só enxerga os ovos nas fezes, né? Em outras espécies, a gente chega a enxergar a própria proglote se movimentando até nas fezes, como por exemplo é o caso do Dipylidium canino. Então, percebam, nessa imagem, a gente tem essas estruturas que eu mencionei para vocês. Aqui a gente tem, então, um cestoide. Observem que o corpo, ele é todo segmentado, então é por isso que a gente chama de corpo polizóico. Aqui nós temos as ventosas. Toda essa estrutura aqui a gente chama de cabeça ou escólex. Aqui está o rostro ou rostelo, a estrutura protátil que eu falei para vocês. Ele pode ter essa coroa de ganchos, nesse caso a gente chama de rostro armado, ou ele pode não ter essa coroa de ganchos. Aqui é o colo ou pescoço, que é a região de crescimento. A partir daqui são produzidas as novas proglotes. Então, próximas do pescoço são proglotes jovens e maturas sexualmente. Mais ou menos no terço médio do corpo do parasito são proglotes maduras. E no fim do corpo, na extremidade do corpo do parasito, são as proglotes grávidas, as proglotes que podem ir se desprendendo. E vejam, então, a gente tem os dois aparelhos sexuais, os dois sistemas sexuais dentro dessa proglote, né? Então, vejam que a gente tem útero, ovário, e a gente tem também testículos, tá? E eles acabam, né, alguns ovos, eles são eliminados pelo poro genital. Bom, pessoal, como os cestoides, eles não têm um aparelho, um trato gastrointestinal bem desenvolvido, como era o caso dos nematóides, a alimentação deles é feita por difusão, tá? Eles não têm aparelho digestório. Normalmente, eles parasitam trato gastrointestinal, a forma adulta, tá? Então, vocês vão ver aí que a gente vai ter um detalhe a mais aqui em relação às larvas desses parasitos. As larvas, elas costumam parasitar outros tecidos do corpo, que não o trato gastrointestinal. Então, por exemplo, a gente pode encontrar larvas em musculatura, podemos encontrar também no trato gastrointestinal, né? Mas normalmente essas larvas acabam se distribuindo aí pelo corpo do hospedeiro intermediário. E aí essas larvas, dependendo da forma que elas assumem, elas vão receber diferentes nomes. Então, ela pode ser uma larva do tipo cisticerco, que é o que acontece com a tênia. Ela pode ser uma larva do tipo cisto hidático, cenuro e assim por diante. Bom, pessoal, então eu mencionei para vocês que nós temos diversos tipos de estágios larvais, né? Diversas larvas dentro dos cestoides. A primeira delas, que é uma das mais importantes para nós, é o cisticerco. Quem que é o cisticerco? O cisticerco, como vocês podem ver, é uma vesícula, né, preenchida aí por líquido, e dentro dessa vesícula a gente tem um escólex. Esse escólex ele está invaginado dentro da vesícula. Eu até costumo brincar, pessoal, que quando a gente enxerga o cisticerco, ele é a cara da mãe. Eu costumo fazer essa brincadeira. Por quê? Porque se na maioria das vezes, por exemplo, as tênias, né? Se a tênia tem rostelo armado, a gente enxerga esse rostelo dentro do cisticerco. Então, assim, a larva é muito parecida com o escólex do parasito adulto. Então, é bastante interessante a gente enxergar isso, tá? Bom, a gente tem a hidátide, ou cisto hidático, que também é bastante importante para a gente. O que é o cisto hidático? Então, é uma vesícula grande, né? Uma vesícula grande, como vocês podem ver. Dentro dessa vesícula, a gente tem vesículas menores com vários escólex dentro. Então,
a gente tem inúmeros escólex, né, dentro dessa vesícula, né, porque eles estão em vesículas menorzinhas. Na verdade, o pessoal até enxerga essas vesículas e chama de areinha. Então, eles falam que é uma bolha de líquido, né, com diversas areinhas dentro. Então, é a descrição popular, né, que a gente tem por aí. São os mais importantes para a gente até agora. Bom, pessoal, sobre a apresentação geral dos cestoides é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E até a próxima!